Mensagem dia 28/5/2001. A irregularidade nunca mais virá a acontecer. A irregularidade é tanta, que jamais teria uma vassoura gigante que pudesse varrer as sujeiras deste mundo. Somente pela minha misericórdia é que posso aguentar esses desafiantes. Mas até quando? Só o Pai pode dizer, mas posso adiantar. Pela irregularidade ser tão grande, logo explodirá em toda a terra um revolucionário, com seus aliados com sede de matar. E todos aqueles que já não estão mais ouvindo meu chamado, ficarão sem a minha segurança. E eu já vos disse, nesta hora os que ainda estiverem vivos, sentirão inveja dos que já morreram. Então pedirão a morte, mas não conseguirão até que tudo se cumpra. Só estarão protegidos os filhos da luz, porque tive fome e me deram de comer, tive frio e me cobriram, estava quase sem roupa e me deram alguma veste, tive sede e me deram água para beber. Então todas essas pessoas que vêm me reconhecendo, suas recompensas logo irão receber, mas que não venham a explorar quem quer que seja, de uma forma ou de outra. Fui e sou bem claro. O que hoje vieres a fazer por mim, que o faças sem medo, pois pode ter bilhões me ajudando, que conheço um por um. O mundo precisa urgentemente de uma limpeza geral, pois como está, é impossível. Meu santo corpo está sendo pisoteado todos os dias. Milhões de partículas caem no chão e estou condenado pelos pés das pessoas. Pelo chefe da perdição, Beelzebu, o mais terrível dos demônios, sou atirado numa prisão sem ter cometido nenhum crime. E os seus seguidores ainda fazem tudo que me vem pisoteado de uma forma ou de outra. Meus queridos sacerdotes, conservadores, ajudem-me, olhem por esses que me amam verdadeiramente. Se for preciso lutar contra esta irregularidade, que lutem, para não me verem mais triste, estejam comigo até o fim, pois cada um de vocês é chamado de meu filho predileto. Quem me fala sempre assim é minha santa mãe, porque vos ama muito. Não tirem suas vestes, quer dizer suas batinas, para que meu povo possa ir onde vocês estão. Eles estão quase como um rebanho de ovelhas sem pastor, por não aceitarem mais estes meus filhos dobrarem os joelhos na minha frente. Tristeza para mim? Não. Tristeza para esses que vêm impor contra os meus direitos. E esta está sendo uma guerra de vida ou morte contra a minha divindade, pois se seguirem a eles, serão protegidos, mas estão se esquecendo que eu sou a vida, enquanto a deles é a morte. Não há homem algum que venha a dar segurança. Eu, Jesus, é que sou o único. Por isso estejam comigo, meus filhos. Esta batalha que estão tramando em minha terra natal mostra o fim dessa geração, e a irregularidade nunca mais virá a acontecer. Jesus. Essa mensagem, dia 28 de maio de 2001, Jesus fala: só estarão protegidos os filhos da luz. Ele fala: a irregularidade é tanta, que jamais teria uma vassoura gigante que pudesse varrer as sujeiras desse mundo. Somente pela minha misericórdia que posso aguentar esses desafiantes. Mas até quando? Até quando vocês acham que Deus vai aguentar o que vocês estão fazendo? O que o ser humano está fazendo? Jesus pede: meus queridos sacerdotes conservadores, ajudem-me. Prestem atenção. Jesus, agora com sua misericórdia, está pedindo ajuda. Meus queridos sacerdotes conservadores. Ainda há sacerdotes conservadores.
mas infelizmente não tem coragem de falar toda a verdade, de admitir que aquele que está lá não é mais Papa, é um traidor. Muitos se dizem conservadores, mas ainda continuam com aquela ideia de que eu não posso desobedecer o bispo. E São Tomás de Aquino deixou escrito: não se deve obedecer a um superior contrariando um preceito divino. Vocês não devem obediência a quem não obedece a Deus. Não se deve obedecer. E São Leão XIII escreveu: a audácia dos maus se alimenta da covardia e omissão dos bons. Por isso Jesus pede: para não me verem mais triste, estejam comigo. Se for preciso lutar contra essa irregularidade, que lutem. Para não me verem mais triste, estejam comigo até o fim, pois cada um de vocês é chamado de meu filho predileto. Quem me fala sempre assim é minha Santa Mãe, porque ela vos ama muito. Ela ama muito os sacerdotes. E vocês estão desprezando, se acovardando, se omitindo. Eu separei um pedacinho da Sagrada Escritura, que eu estou lendo os Atos dos Apóstolos. São Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Estou admirado de que tão depressa passeis daquele que vos chamou à graça de Cristo para um evangelho diferente. De fato, não há dois evangelhos. Há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Mas ainda que alguém, nós ou um anjo baixado do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anátema. Repito aqui o que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que recebestes, seja ele excomungado. Se alguém pregar um evangelho diferente, seja excomungado. E vocês acham que deve obediência a essa pessoa? Que diz que deve perdoar os abortos? Que não deve falar nada aos homossexuais? Que toda religião salva? Que não precisa se converter ao catolicismo? Se alguém pregar um evangelho diferente, seja excomungado. Vocês não devem obediência às pessoas que não obedecem a Deus, seja papa, seja bispo, seja lá quem for. Não existe ninguém maior do que Deus. São Paulo também escreveu a Coríntios, capítulo 15, versículo 33 ou 34. Não vos deixeis enganar, mas companhias corrompe bons costumes. Despertai como convém e não pequeis, porque alguns vivem na total ignorância de Deus. Mas companhias corrompe bons costumes. Por isso que Jesus fala, não vão lá, não estejam no meio, porque más companhias corrompe os bons costumes. Muitas pessoas perderam a fé por causa dos padres, dos sacerdotes, dos bispos, e agora por causa daquele que está em Roma, que se diz Papa. Por quê? Porque ele disse que não precisa se converter. Porque ele disse que a gente não deve falar nada contra os homossexuais. Não, ninguém precisa se converter. Todo mundo vai para o céu. Mas companhias corrompem os bons costumes. As pessoas estão perdendo a fé. Não rezam mais. Acham que o terço não é nada. Não precisa dobrar o joelho. Comunhão, qualquer um pode tomar. Seja maziado, seja separado, seja desquitado, seja lá o que for, seja homossexual, pode, ninguém pode julgar. Se alguém pregar um evangelho diferente do que está aqui na Sagrada Escritura, essa pessoa é excomungada. Prestem atenção, não brinquem com as coisas sagradas. Jesus fala na mensagem, só estarão protegidos os filhos da luz. Eu já vos disse, nessa hora os que ainda estiverem vivos sentirão inveja dos que morreram. Então pedirão a morte, mas não conseguirão até que se cumpra tudo. Vocês viram o que o profeta falou hoje de manhã? Vocês acham que a ira de Deus é brincadeira? Vocês acham que ele vai vir com abraços? Não. Dessa vez vai vir com fogo.
Jesus falou no livro do Apocalipse, capítulo 9, versículo 6. Eu procurei para entender, porque infelizmente a gente não aprendeu isso na catequese. Os catequistas na minha época só falavam em viver em comunidade. Capítulo 9 do Apocalipse. O quinto anjo tocou a trombeta. Vi então uma estrela cair do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela o abriu e saiu do poço uma fumaça como de uma grande fornalha. O sol e o ar obscureceram-se com a fumaça do poço. Da fumaça saíram gafanhotos pela terra, e foi-lhes dado poder semelhante ao de escorpiões da terra. Mas foi-lhes dito que não causassem dano à erva, verdura ou árvore alguma, mas somente aos homens que não têm o selo de Deus na fronte. Foi-lhes ordenado que não os matassem, mas os afligissem por 5 meses. Seu tormento era como o da picada de escorpião. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não conseguirão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. Jesus falou para não maltratar aqueles que têm o selo de Deus. E quem é que tem o selo de Deus? As pessoas que foram batizadas e honram o seu batismo, cumprem os mandamentos, obedecem a Deus, honram a Deus. Essa semana a gente também sente muito pela perda, foi uma coisa chocante para nós, foi repentino, né? O falecimento de Israel. E eu mandei mensagem na família assim, que todos devem estar preparados. Por isso que o pai sempre falava, esteja preparado, ninguém sabe a hora. E tem uma frase de Fulton Sheen que eu marquei e coloquei na família também. A tragédia do homem de hoje é que ele já não acredita que tem uma alma para salvar. Eu falei isso para minha família, mas eu estou falando isso para os padres, para os bispos, para vocês que se consagraram a Deus. A maior tragédia é que vocês não pensam mais em salvar as suas almas, só pensam em dinheiro, só pensam em fama, em amizades com pessoas ricas, em igrejas grandes, plateia, aplausos. Jesus pede com todo o seu carinho, com toda a sua misericórdia, desde o ano 2001 essa mensagem já foi escrita. Meus queridos sacerdotes conservadores, ajudem-me. É inacreditável que muitos já passaram por aqui e desprezaram os pedidos de Jesus. Ele fala aqui, não tirem suas vestes, quer dizer suas batinas, batinas, batinas. Quantas vezes Jesus vai ter que pedir para vocês, sejam o que vocês prometeram, sacerdotes. Não tirem suas batinas para que meu povo possa ir onde vocês estão. As pessoas têm sede de Deus e vocês têm medo de assumirem o que prometeram. São sacerdotes, assumam, honrem. Tristeza para mim não, tristeza para esses que vêm impor contra os meus direitos. Vai ser tristeza para vocês que estão ouvindo a verdade e não admitem, não se submetem aos mandamentos de Deus, aos pedidos de Deus. Quantas vezes a Nossa Senhora vai ter que aparecer, vai ter que chorar para vocês entenderem o que ela está falando? Vai chegar uma hora que deu, chega. Não há homem algum que venha dar a segurança. Vocês acham que estão seguros com o dinheiro que estão recebendo? Eu, Jesus, é que sou o único. Por isso estejam comigo os meus filhos. Estejam com Deus. Muitas pessoas acham que aqui é uma seita, que a gente fala abobrinha, que o profeta já morreu e está pagando pelo que fez. Ah, vocês não sabem o que espera para vocês. Vocês não imaginam o que é a ira de Deus. Olha o que São Paulo disse. Se alguém pregar um evangelho diferente, seja lá quem for, seja até um anjo, ele falou, muito menos um padre, um bispo, um papa, um que se diz papa lá em Roma, que diz que ninguém precisa se converter, todo mundo vai para o céu. Essa pessoa é excomungada. Diz São Paulo na Sagrada Escritura. Leiam a Bíblia se não acreditam na mensagem. Admitam. Estamos nos fins dos tempos.
Não existe presidente nenhum que vai salvar o mundo. É Deus. Estejam atentos. Façam o que Deus pede, porque como o profeta disse hoje, vocês não sabem o que é a ira de Deus. Vocês sabem só um pouquinho. E ai de nós, que somos parentes do profeta, que ouvimos tudo, sabemos de toda a verdade, estamos nos desviando. Ai das pessoas que sabem, vão ser mais cobradas. Tanto que o profeta falou, andem bem vestidos, rezem, rezem, porque qualquer um pode cair. Casamento tem que ser com o padre, depois pode viver junto. Os filhos têm que obedecer os pais, têm que honrar. A filha tem que honrar a mãe, o filho tem que honrar o pai. Ai das pessoas que sabem da verdade, estão brincando com coisa séria, brincando. Morreu quantas pessoas essa semana? Estava esperando o fim do mundo para se converter? Estava esperando o chip para se converter? Muita gente diz, quando vier o chip eu me converto. Será que vai dar tempo? Não brinquem com coisa séria. Eu queria falar para a família, eu queria falar para todos que estão ouvindo. Quando a gente fala aqui, não é porque a gente é melhor do que ninguém, a gente é igual. Se a gente não rezar, a gente também cai. É tudo igual, tudo pecador. Mas quando a gente fala é porque a gente gosta. A gente se preocupa. A gente sabe que se a gente não rezar, a gente também cai. Então por isso a gente pede, reze, reze, voltem para a igreja. Porque ninguém está livre, o diabo não perdoa ninguém. Olha o profeta, ele perseguiu até o último dia. Maltratou até o último dia. Lá no hospital, já não tinha força para nada, ele foi lá e arrancou o ar da parede para matar sem o ar. Não brinquem com o diabo, ele não está brincando. Por isso a gente pede, a gente não está julgando, a gente está pedindo, porque a gente também aprendeu isso, está tentando levar em frente. Sem oração não há como sobreviver. Não pensem que o terço é pouca coisa. Tem uma frase também que eu salvei aqui de Dom Bosco. O Santo Rosário é a falência do diabo. Deem valor ao Santo Terço. É a falência do diabo. Não temos sacerdotes aqui porque eles não querem obedecer a Deus. Não é porque a gente não quer sacerdote aqui. É porque eles não obedecem a Deus. E para tirar nós do caminho a gente prefere que não tenha então. Então vamos ficar com o rosário. Porque essa é a falência do diabo. Qualquer ignorante aprende a rezar o rosário. Ele não pode enganar a todos. Nossa Senhora é muito esperta, é muito mais esperta do que ele. Ele conseguiu enganar a maioria dos sacerdotes, já eram poucos. Mas as pessoas que são fiéis, ela ensinou a rezar o Santo Terço. Qualquer pessoa, mesmo sem saber ler, sabe rezar o terço. E é nessa humildade que ele vai perder. Para Nossa Senhora, para os filhos que obedecem a ela, o rosário é a falência do diabo. Rezem, rezem, porque vocês não imaginam o que está para vir. Isso quem diz é as mensagens, é Deus. Vocês estão vendo, está claro o que estão fazendo, tirando a fé do povo, lá de Roma. A descrença vem de lá, dizendo que todo mundo vai para o céu, que não deve falar nada, que ninguém precisa se converter. A falta de fé, a descrença está vindo de lá. Prestem atenção. Se alguém pregar um evangelho diferente do que foi escrito, é excomungado.